Livro Pão Nosso de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição 111, Granjeai amigos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Jesus, Lucas 16, 9. Se o homem conseguisse desde a experiência humana de devastar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da vontade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram, há séculos, sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida ásperas da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemo-las ontem e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Que assim seja. Lição 112, Tabernáculos Eternos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Jesus, Lucas 16, 9. O homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nesta passagem um ladrão inteligente comprando o favor de advogados vernais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados, e quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em pastos celestiais. O Mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem, mas que ninguém, o Salvador, identificava-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinaram o Espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo. Conhecendo-nos os desvios, asseverou em síntese que devemos aproveitar os bens transitórios, ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima, para que, esquecendo os crimes e ódios de outros tempos, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Valorizemos, deste modo, a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre, porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis que, na qualidade de discípulos mais dedicados e desnobridos que nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações, convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Que assim seja. Lição 113, Tua fé. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 8:48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé,
patrimônio supreme daqueles que o procuram. Diversas vezes, ouvindo-o na expressiva afirmação, a tua fé te salvou, doentes do corpo e da alma, depois do alívio da cura, escutam a frase generosa. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo, em quem nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta, o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão da felicidade que o mundo lhe deve. As negações que a perumbam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que os ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Que assim seja. Lição 114. Novos Atenienses. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Atos 17:32. O contato de Paulo com os atenienses apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade das circunstantes, pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil aos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor, se sua palavra se estivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciou, então, por sábio apresentando ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que ocorrem. E numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade, para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso escarninho dos admiradores de minutos antes que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Que assim seja. Lição 115. A porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João 10:7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, com o discernimento imprescindível, que lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior, a includirem das margens do caminho. Daí concluímos que a conduta, para ser vitoriosa, não dispensa cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre ao ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destruídos impulsos? Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios, revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações,
copiam a ovelha virtuosa e útil que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Que assim seja. Lição 116. Ouçam-nos. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lucas 16, 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto não conseguem a liberação dos laços egoísticos de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são um simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Que assim seja. Lição 117. Em família. Aprendam primeiro a exercer piedade com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1ª Epístola a Timóteo 5:4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendamos a seguir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa se esforça para eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos, espiritualmente, entre os que lhe agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no ar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta encabunhado da compreensão. Constituiria falta grave esquecer as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Que assim seja. Lição 118 é para isto. Não há retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. 1ª Epístola de Pedro 3:9. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos
ou das sedicências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para a maior compreensão. Convida-nos, Jesus, a conflitos estéreis, não só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante. Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o serviço da boa nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade e desentendimentos são velhas figurações que atormentam as almas da terra. A fim de contribuir na extinção delas é que o Senhor nos chamou às suas fileiras, não os lamentares, emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo da resistência ao mal, onde se encontre. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isso que fomos chamados. Que assim seja. Lição 119. Ajuda sempre. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Atos 21:13. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não pairá qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto, mas os companheiros choram e se lastimam, e do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto e a lamentação jamais ajudam, nos instantes do testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa, desorganiza-lhe a resistência. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo de seu pranto, junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não é solucionar problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhes a mão. Que assim seja. Lição 120. Conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Jesus, Mateus 5:25. Muitas almas enobrecidas, após receber a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. A severa palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faz da sua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado, movimenta-te no sentido de revelar boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, caracteriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Fazer o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Que assim seja.